A paz do Senhor, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Eu sou a Juliana Valesco e o objetivo deste canal é levar o Evangelho a toda criatura, assim como o Senhor nos ordenou, tem nos chamado e tem nos cobrado já de longa data. E esses pets que estão aqui atrás é o Schrödinger e a Penny. Olha lá, a Penny, ela tá dormindo em cima do meu livro. Da revista. Da revista, aliás. E ali é o Chuchu. São os nossos bichinhos e a gente ama eles, tá? Gostaria de agradecer a audiência. Nós tivemos uma visualização bem alta da última vez, ficamos surpresos, porém, não muitos comentários, alguns comentários um pouco tímidos, algumas curtidas. Gostaria de agradecer a você que comentou e curtiu. E gostaria de saber onde que essa mensagem está chegando. Tem alguém aqui fora do Rio Grande do Sul que nos assiste? Bom, para você que é do Rio Grande do Sul, nós somos a cidade de Esteio. Para quem conhece, Terra da Expo Inter, uma cidade, ó, sensacional. Venha conhecer a nossa cidade. Temos muito amor aí à nossa cidade. Então, hoje nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 14. Irmãos, eu vou passar uma breve introdução antes de fazer a leitura, porque às vezes fazer uma leitura tão longa, né, cansa um pouco. Nós estamos em um tempo onde as pessoas não conseguem manter a atenção, né, por muito tempo nas coisas. Mas vamos lá. A parábola dos talentos, ela nos fala a respeito de um senhor poderoso que ele sai da sua propriedade, mas antes de sair ele destina uma quantidade de talentos para cada servo. Aparece aqui no conto 3 servos. Talento era referente a um dia de trabalho. Era um valor bastante significativo. E ele sai e deixa, e um dia ele retorna. E ele chama cada um dos servos para receber o talento que era seu, para saber o que cada um deles fez com o talento, né, com o recurso que ele deixou aos cuidados de cada um desses servos. É uma história bem antiga. E aí nós vamos analisando essa história e verificando a atitude de cada servo. Nós tivemos aí 3 servos. Um que foi um servo infiel e os outros 2 trabalharam em cima dos talentos que Deus deu. Então, lendo, nós podemos começar a ler aqui, ó. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. Deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Olha que senhor que conhecia os seus servos. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos? Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bom, servo fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse o Senhor: 2 talentos ao Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Interessante essa parábola, né? A primeira comparação que a gente pode trazer para a nossa vida pessoal é a respeito desse senhor. Esse senhor aqui, ele traz a representação do poder. Veja que esse senhor, ele tinha poder sobre a vida dos servos, bem como ele era uma autoridade, bem como o seu dinheiro. Os talentos eram dele, era um senhor poderoso. E esse senhor, ele diz aqui no conto que ele plantava onde ele não havia, que ele colhia onde ele não havia plantado, né? E que ele era severo.
Eu entendo que esse Senhor, a severidade que é apresentada aqui, esse Senhor, ele, para mim, ele representa Deus. Ele representa Deus. Mas essa severidade que é apresentada aqui na história, ela não me remete necessariamente ao caráter de Deus, mas sim ao momento em que nós estaremos com Deus, que será um momento, sim, de muita severidade, onde Deus vai chegar a nós e vai nos perguntar: onde estão os talentos que eu te confiei? Porque nós chegaremos, mediante Deus, lá no fim, e prestaremos conta de tudo que nos foi dado. Os talentos aqui, irmãos, eu entendo como recursos, todos os recursos que o Senhor nos deu. A palavra talento, ela é muito agradável. Esse talento não necessariamente ele seja, a palavra talento a gente já pensa logo assim uma habilidade, né? Ah, Deus me deu um talento, Deus me deu capacidade de cantar, de, sei lá, de dançar, de falar. Mas na verdade, irmãos, eu entendo como recurso. Tudo que o Senhor nos dá é recurso. E tudo aquilo que vem de Deus, que nos é dado, a gente precisa retornar para Deus de alguma forma. É simples de entender. Eu creio que essa parábola é muito óbvia. Eu acho interessante aqui também que o verso, ele diz que o Senhor ele sabia da capacidade de cada um dos seus servos. E eu acho essa parte bárbara. Por quê? Você já ouviu falar em burnout? Out. Está sendo muito falada essa palavra. Eu estudei isso em segurança no trabalho, saúde do trabalhador. Burnout é o tipo de doença relacionada ao trabalho. É um tipo de estresse que se dá por conta do excesso de trabalho. É quando a pessoa trabalha tanto, tanto, que ela entra no estado de total confusão e essa doença leva à morte. Ela leva à morte. Mas o que, que eu entendo? O trabalhador moderno, o patrão, o senhor moderno, ele é severo, tão severo quanto esse senhor, mas ele não consegue saber necessariamente a capacidade do seu empregado, do seu servo. Ele não tem todo esse alcance como Deus tem. Ele até tem uma noção até onde você é capaz, até onde você vai, mas sempre tem aquele momento em que você surpreende o seu Senhor, tanto pela sua incapacidade quanto pela sua superação. Tem momentos que você participa de certas campanhas e você vai muito bem. Daqui a pouco você tem tudo para vencer e você sucumbe. Você não consegue atingir o resultado que o seu superior tinha certeza que você atingiria, e nem você sabe explicar o motivo, né? Eu gosto muito de fazer essa comparação, né, com a música. Tem dias que a gente canta, que a gente toca, que é inexplicável, fica lindo. No outro dia a gente tenta fazer igual, não sai, não brota. Mas esse senhor aqui, ele tinha entendimento a respeito da capacidade dos seus servos. E eu entendo, irmãos, que o trabalhador, quando ele trabalha para Deus, quando a gente está falando do serviço para Deus, ele jamais vai chegar a um burnout. Então, se você trabalha na obra e se você está aflito, se você está achando que você não vai dar conta, fique tranquilo, confie. Deus dá os talentos conforme a sua capacidade. Mas se nós não estivermos falando da obra, se nós estivermos falando da sua família, a sua família é um talento que Deus deu. Você precisa investir tempo na sua família. Se foi Deus que te deu, e eu tenho certeza que foi, porque família é algo constituído por Deus, confia no Senhor. Você é capaz de cuidar da sua família. Você é capaz de multiplicar esse talento. Deus sabe de todas as coisas. Aí eu escuto mães dizendo: mas irmão, os filhos não estão obedecendo, não está dando certo. Busque ajuda. Busque aconselhamento, porque às vezes o problema é só você. Às vezes é a sua ansiedade, às vezes a sua expectativa está muito além do que o talento que os seus demais receberam de Deus. Ajusta esse botãozinho, pede para Deus te mostrar, tirar as vendas dos seus olhos, porque a gente vive num mundo, o mundo mudou muito rápido, né? E eu vivi tudo isso pela minha idade, eu peguei a época antes das redes sociais, antes da internet, antes da discada, e eu acompanhei toda essa evolução, né? Essa entrada enfim, da globalização e tudo mais. Antigamente, a gente era feliz com muito menos. Hoje a gente tem muito mais e não é feliz, tudo por causa daquele sentimento de comparação. As pessoas entram na internet, elas olham e comparam. Elas comparam, mas não é dessa forma. Se você se comparar com alguém, se você comparar a sua família com a família do seu vizinho, nunca vai ser bom. Nunca vai ser bom. É o ditado da grama do vizinho parecer mais verde. Se você comparar, viver em comparação, você não vai alcançar a felicidade. Sem falar que comparar as pessoas e comparar as coisas, as suas conquistas com as conquistas dos outros, não é uma coisa
bonita, não expressa uma beleza de caráter. Na minha opinião, uma pessoa que vive se comparando me parece uma pessoa com um caráter dúbio, uma pessoa que está sempre almejando algo que não é seu, algo do qual ela não mereceu, porque aquilo que você tem, você conquistou. Você sabe quanta lágrima você derramou para chegar onde você chegou. Você sabe quantos boletos você pagou para ter o que você tem, quantos nãos você escutou até ouvir o primeiro sim. Então você não precisa comparar a sua conquista com a do outro. O tempo que você investe nas suas coisas é como esse investimento que os servos fazem nos seus talentos. E eu gosto muito, irmãos, muito de falar a respeito do tempo. O Senhor aqui, ele dá esses 5 talentos, e aí o que a gente pode chamar? Conforme a capacidade de cada um, isso já está bem claro, certo? Se você acha que você não está dando conta do que Deus te deu, reveja, o problema pode ser você, reforce. E aí esses talentos a gente pode colocar aqui. Primeiramente, o seu trabalho. Foi Deus que te deu? Você está trabalhando em algo que está dentro da vontade, das leis de Deus? Eu conheci um senhor que ele trabalhava num lugar aonde ele aceitou Jesus, ele saiu. Ele mudou porque o trabalho que ele fazia era uma tentação para ele. Então ele deixou esse trabalho e rapidamente ele conseguiu outro. Mas o trabalho, ele é uma forma de louvar a Deus também. Existem pessoas que reclamam do trabalho. Mas irmãos, quem inventou o trabalho foi Deus. Então, no seu trabalho, você pode multiplicar sim para Deus. Como que eu multiplico, irmã, através do meu trabalho? Primeiramente, através dos dízimos e das ofertas. O que sustenta a obra? Os dízimos e as ofertas. Ah, não, mas dízimo e oferta é coisa de Velho Testamento. Tá, aí eu só vou ler o verso e você pesquisa depois onde que tá. Vai lendo o que você acha. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Quem disse isso? Se você sabe, coloca aqui nos comentários. A Deus o que é de Deus e a César o que é de César. A pessoa que disse isso, quando ela fala a Deus o que é de Deus, só existe um dinheiro na Bíblia que fala que é para Deus. É o dízimo e as ofertas. 2, na verdade, né? Os dízimos e as ofertas. Ah, e tem também as ofertas alçadas, tá? Mas vamos falar numa coisa só. É aquele dinheiro que vem do nosso trabalho. A origem é sempre a mesma, é o nosso trabalho. Então Deus vai te pedir contas a respeito dos talentos que ele te deu em relação ao teu trabalho. O teu trabalho é um talento. É uma forma de adorar a Deus. Quando você chega no seu trabalho atrasado, suado, cansado, mal-humorado, reclamando do trânsito, qual é o testemunho que você está dando para os seus colegas? Então, assim, a maneira como você se apresenta no seu trabalho, todo mundo sabe que você é cristão, também é um talento. Porque existem pessoas que vão te ver e vão te admirar. E vão dizer, olha que vida maravilhosa, olha que pessoa diferente. Ah, ele é crente, né? Ele é diferente. Deixe que as pessoas percebam isso em você. No seu trabalho. Por que não? Qual o problema? Ter uma postura diferente dos demais. Se todo mundo fala mal dos coleguinhas, não fale. Quer ver um testemunho lindo que eu vi? Lindo, lindo, lindo. Uma irmã, ela estava trabalhando, ela atendeu o telefone e o chefe disse para ela, disse que eu não tô. Ela disse, eu não posso. Por quê? Porque é mentira, eu não posso mentir. Não, eu não minto. Ah, você não mente? Não vou mentir, não minto, não. Não conta comigo pra isso. Passa o telefone pra guria que tá do teu lado. Passou. Depois de um tempo, todo mundo soube daquilo. Óbvio que ela podia ter perdido o emprego dela, né, irmãos? Obedecer a Deus nunca é barato, né? Sempre tem uma prova, mas sempre tem uma recompensa. E a recompensa veio. Ela foi hostilizada, virou motivo de chacota. Ah, é santinha, isso, aquilo e tal. Depois de um tempo, 2 colegas bateram boca dentro da empresa, na presença dela. E o chefe não sabia quem punir, quem acreditar, para reestabelecer a ordem no setor. E aí tava uma bagunça na empresa, porque aí eu sou amiga da fulana, eu vou mentir em favor da fulana. Eu sou amiga da Beltrana, eu vou mentir em favor da Beltrana. Imagina a situação da liderança nisso. E o trabalho precisa ser entregue, e o setor precisa se reorganizar, e as pessoas precisam se unir de novo para entregar um bom resultado. E tá tudo uma bagunça. E quem fez o que, afinal? A fulana estava presente. Tudo bem. O chefe chamou na mesa dele. Conversou com ela e perguntou: o que é que aconteceu? Em meio a tantos funcionários, ele não conseguiu achar uma história lógica, uma narrativa lógica e coerente. A única pessoa em quem ele confiou para ouvir o verdadeiro testemunho do que de fato aconteceu foi a crente, que outra hora tinha sido hostilizada. É uma forma de multiplicar o talento que Deus deu. Ela multiplicou o talento chamado trabalho. Cumpriu o ídolo do Senhor. Vamos ao segundo talento? Família.
É um talento que Deus te deu. E aí eu ouço tantos comentários, tanta gente dizendo, não deu certo, você para. E aí agora nós estamos vivendo uma época muito difícil, uns dias muito difícil, porque estourou na mídia um acontecimento muito trágico de um casal, aparentemente cristãos, onde o esposo cometeu uma coisa que eu não vou falar para não ter bloco, enfim, né? Mas todo mundo sabe o que é, contra a esposa dele. Os dois eram cristãos e foi muito triste. E aí eu vi alguns haters se levantando contra pastores, se levantando contra os homens de Deus que vão a público dizer não separa. Irmãos, eu não vi na internet ninguém falando apanhou, não separa, eu não vi isso. Se alguém se levantou falando e tem, não é alguém importante. Porque assim, tem doido pra tudo. Esses dias eu ouvi um comentário na internet absurdo de um cara em cima do altar. Se você sabe que é absurdo, não olha, não assiste, não comenta, não vai na igreja dessa pessoa. Tem uma igreja em cada esquina. Procura uma igreja perto da sua Bíblia, do seu coração, e é frequente, adore a Deus lá. Isso não é motivo pra gente sair por aí dizendo o meu marido me xingou porque eu queimei o arroz, eu vou divorciar. A família é um talento. O seu casamento pode ser um testemunho. Quer ver? Eu e meu esposo, a gente gosta muito de pedalar. E as nossas bicicletas, elas têm alforjes. São duas bolsinhas laterais, a minha e a dele. E aí a gente, na nossa rotina, a gente pedala muito junto, né? A gente tem duas bikes boas, eu tenho um pouco de medo de andar sozinha e a gente pedala muito, muito, muito junto. Quando nós nos conhecemos, os dois pedalavam. E aí todo mundo diz assim, foi tu que botou ela no pedal. Mentira, tá? Eu, pedalava horrores já. E aí a gente anda pela cidade. E um dia, uma pessoa da minha família, minha madrasta, se ela estiver me assistindo, Ângela, um beijo, gosto demais de ti. Uma amiga dela disse assim pra ela, ah, é tua enteada? É uma mulher que passa, é um casal, eles passam os dois sempre com uma bolsinha do lado, eles pedalam em tal direção, os dois usam óculos, começou a dar características nossas. É um testemunho. Quem olha e diz, olha lá que casal legal, que casal feliz, eles andam de bicicleta junto. Aí tem pessoas, os haters, né, que dizem, não é só aparência. Não, irmãos, mentira. As pessoas, eu sei que algumas pessoas enganam bem, mas as pessoas que nos veem, elas percebem muitas coisas que a gente nem imagina. Às vezes a gente está distraído na rua e tem alguém nos observando. Depois de um tempo, um cliente lá da loja me disse, eu vejo tu e teu esposo passar todos os dias de manhã, me deu todo o caminho que a gente faz. Vocês passam os dois tomando chimarrão. Irmãos, o meu casamento está servindo de talento. Por quê? Porque ele não disse assim, vocês passam brigando, vocês passam batendo boca, vocês passam fazendo fiasco na rua. Porque tem casais que fazem isso. Infelizmente tem. Às vezes é coisa de casal. Às vezes é só arranca-rabo, né? É coisa normal. Que todo casal faz. A mulher tá de mau humor, retruca, o homem também. Mas a gente sabe dosar isso. A gente consegue entender o limite de um arranca-rabo normal de casal, que às vezes a esposa não lembra a senha na fila do caixa, o marido tá ansioso, enfim, de um escândalo de fato, de um comportamento anormal, de um comportamento agressivo. Então, assim, o seu casamento também é um talento. Eu costumo falar muito, cobrar muito a relação, né, matrimonial por parte dos homens, porque eu acredito que as mulheres se doam muito mais para a família, muito mais. É a nossa essência, tem a ver com a nossa essência. O que eu percebo? Os homens cobram muito a questão da disponibilidade da esposa, porque a esposa vive com dor de cabeça. Eu escuto muito isso. Quem nunca, né? Mas assim, existem algumas coisas que tornam a esposa mais disponível, mas nem todo homem quer pagar o preço. Só que pagar esse preço significa multiplicar o talento que Deus te deu, porque esse casamento foi Deus que te deu. E a intimidade do casal é algo dado por Deus e também é um talento e é uma bênção. Ter intimidade com seu cônjuge te dá saúde emocional, psicológica. Relaxa todo o corpo. Uma hora a gente pode fazer uma aula de fisiologia humana falando a respeito disso. Mas é muito bom para a saúde dos dois, para a saúde emocional dos dois, psicológica dos dois. Então é algo dado por Deus. E aí o marido chega em casa, visualiza a cena.
Ele chega em casa, o que que ele faz? Ele liga uma televisão ou ele fica ali rolando réus e ele ignora tudo que está acontecendo ao redor. Ele se isenta, ele se desliga do mundo. Ele não multiplica, ele enterra o talento que Deus deu. A esposa se aborrece, vai dando conta dos afazeres do lar sozinha, vai se afastando, vai se sentindo cada vez mais sozinha. E aquele casamento, aquela flor, né, do amor, ela vai murchando. Cada dia ela murcha um pouquinho. E uma hora a conta chega. E quando você se apresentar perante Deus, ele vai te perguntar: o talento que eu te dei, o que que tu fez com ele? Ah, Deus, eu ficava vendo futebol e eu não conversava com a minha esposa. Muitos casais, a maioria não conversa. Não tem assunto. Não tem assunto. Não faça isso com o seu casamento. Não case. Se você não tem paciência para ouvir a sua esposa, para ouvir mulher, para conversar, não case. Irmãos, quantas vezes a gente vê aqueles casais, eu acho muito interessante. Mulheres tão bonitas, com um homem feio. Aí a gente olha e diz assim, ai, desculpa o feinho. A gente olha e diz assim, será que ele tem dinheiro? Aí a gente vai vir, nem tem nada. Mas por que que isso acontece? Porque a mulher, ela se atrai pelos homens, não é pela beleza, irmãos. É pelo diálogo, é pela conversa. Isso é muito falado dentro da ciência. A gente sabe disso dentro da psicologia. A mulher gosta de atenção. Toda mulher quer atenção. E tem homens que abrem mão disso para perder tempo com distrações que não levam a nada. Mas lembra, a satisfação da sua esposa, emocional e também íntima, enfim, é um talento que Deus te deu e ele vai cobrar. É a oportunidade que você tem de fazer a sua esposa feliz, de construir uma família mais unida. Converse. Converse sobre a casa, converse sobre as coisas. Quando a sua esposa acordou, pergunta: dormiu bem? Sonhei, qual sonho? O que que você sonhou? Saiba conversar. As pessoas hoje não sabem dialogar, não sabem conversar. Eu observo muito isso. Vai tentar ter uma conversa, a pessoa não sabe conversar. Olha, olha quem está ali atrás. É bem comum. Eu vejo lá na minha loja, às vezes as pessoas chegam, elas querem algo, mas elas não sabem explicar, elas não sabem falar, porque estão perdendo a capacidade de dialogar, de falar. E isso é importante ser recuperado. É um talento que Deus te deu, você precisa se comunicar. Quando você chegar em casa, homem, ao invés de desperdiçar o seu tempo, tem duas frases várias, né, que eu gosto de ouvir, mas tem duas que eu amo, que eu fico super disponível pro meu marido. A primeira é: paguei. Tô mandando o comprovante pro teu zap. Adoro essa frase. Mas por que que tem que ter o comprovante? Por uma questão de gestão. Muito casamento já acabou por causa disso. O cara achou que pagou e não pagou, ou o cara mentiu que pagou e não pagou, e a consequência é maior. Então, assim, no que se refere a finanças, sempre peço o comprovante. Pagou, manda o comprovante. Depois disso. Oi? A mulher mandou o comprovante também. Também. Pagou, tem que. Gastei. Manda o comprovante. E agora tem dedo duro, né? Agora a gente passa o cartão, vai a mensagem pro celular do marido na hora. Não dá nem pra esconder que gastou. O que não é correto. A gente não tem que esconder. É traição financeira. Mas enfim, a segunda frase que eu gosto de ouvir, que me deixa super disponível, é uma frase e uma outra frase. Pode deixar, eu lavo. Ai, eu fico assim, ó, no ponto. Louça. A louça. Eu fico no ponto. E aí eu digo: quando? Agora. Porque a gente não gosta de esperar. A gente que é mulher, a gente quer. Hoje, em 2 horas, eu fiz uma faxina imensa na minha casa, eu levei até porta. Aí a gente vai ficar esperando o lindo levantar para lavar? Não, levanta e faz logo. É o talento que Deus te deu, você precisa multiplicar. É sua responsabilidade. É sua responsabilidade. A sua esposa não pode viver aborrecida com você e super atarefada com a casa. É um trabalho que precisa ser dividido. Então já falamos sobre o seu trabalho, já falamos sobre a relação com a sua família. Sobre os seus filhos, vamos falar? Você conversa com seus filhos? Ou você cuida apenas deles? Porque cuidar é muito importante. Você precisa trocar fralda, você precisa colocar a roupa para lavar, estender a roupa, isso é cuidar. Fazer a comida, fazer o lanchinho. Se tá doente, levar no médico, dar um remédio. Você precisa olhar os brinquedos, você precisa... Mas e conversar? Qual é o tempo que você tira para ouvir as histórias doidas do seu filho? Porque criança inventa umas histórias maravilhosas. Ou você contar uma historinha. Ou simplesmente sentar no sofá e ver um filme com o seu filho. Um filme adequado. Que tempo você tira? Menino, o que os homens mais fazem é chamar para jogar bola. É um tempo que tá passando com o filho, tudo bem. Mas conversando.
O que você está ensinando? O dever dos pais é ensinar os filhos. Existem coisas, irmãos, que não são os professores que têm que ensinar. Quem tem que ensinar é o pai e a mãe. Nós podemos falar várias coisas. Finanças, você precisa ensinar para o seu filho. Você precisa ensinar para o seu filho que ele tem que aprender uma profissão para ser uma pessoa digna. Porque a minha mãe me ensinou uma profissão e eu falo isso com muito orgulho. A minha mãe me ensinou a vender, a ser vendedora. E eu acho isso fantástico. Eu tenho diploma, tal, tenho aí minha profissão, mas eu sempre digo quando as pessoas se referem a mim, eu não sou empresária, eu sou vendedora. Eu atendo no balcão da loja e eu vendo, porque quando eu falo que eu sou vendedora, eu lembro da minha mãe me ensinando a vender. Ela me ensinou que eu tinha que ter uma profissão. Você precisa ensinar isso pro seu filho. Filho, você vai ter uma profissão, o que você quer ser? Aí a criança vai vir, né? Astronauta, bombeiro, policial. Eles vêm assim porque eles querem a profissão que eles veem no brinquedo. E aí você precisa construir nele o senso de realidade. E conversando, olha, bombeiro é perigoso, policial é bom, o policial não é bom, médico não. E conversando com seu filho e alimentando isso nele. Esse senso de futuro, de ambição precisa ser construído. É um talento que Deus te deu. Eu sei a história de uma psicanalista famosíssima, que ela tem falado de Deus, ela tem colocado Deus dentro das faculdades. E quem disse para ela que ela tinha que dedicar a profissão dela para Deus foi a mãe dela. Por influência da mãe dela, ela se tornou psicóloga e assim ela foi indo. Assim ela foi crescendo. Então é um talento que Deus te deu. O seu filho é um talento. Deus vai chegar para você e vai pedir contas? Cadê o seu filho? Quem é o seu filho? Cadê? Eu te dei um filho saudável, eu te dei um filho. O que você fez com esse filho? O que você construiu através da vida desse filho? Larguei lá um tablet na mão dele e deixei para não incomodar, porque eu chegava em casa cansado. É claro que você vai estar cansado quando você chega em casa, mas se o cansaço for tanto, sabe o que você faz? Procura um nutricionista, procura um médico, conserta o seu estilo de vida, se alimenta melhor, treina, se alonga, para ter disposição para sua família, porque a sua família é um talento, o seu filho é um talento. Vamos falar agora de finanças. Já falamos sobre dízimo, né, e oferta, mas vamos falar agora de despesa pessoal. É dia a dia mesmo. O seu dinheiro é um talento que Deus deu. O que você está fazendo com o seu dinheiro? Irmã, eu trabalho, pago todas as contas, aí o que sobra eu faço churrasco. Será que tá certo, irmão? Será que é isso que Deus quer para você? Você recebe o seu dinheiro, você gasta para pagar as suas contas e você trabalha. E você vive nesse ciclo de consumo e trabalho. E você não constrói nada. Hoje eu vejo pessoas gastando mais dinheiro com ração de cachorro do que com desenvolvimento pessoal. Sem falar na obra. Que agora virou uma falácia de que não precisa devolver dízimo e oferta na igreja, assim, é uma febre. O povo só sabe falar que não precisa. Gente, isso não é verdade. Estuda mais a Bíblia. Tem um monte de gente que tá ficando famosa defendendo isso. Experimenta. Experimenta ofertar e dizimar para Deus para você ver como o milagre vai bater na sua porta. Na hora mais difícil, o Senhor vai levantar pessoas para te ajudar. Irmãos, a Bíblia é clara sobre isso. Aquele que oferta e dizima, o Senhor repreende o devorador. Se você não quer acreditar nisso, o problema é seu, mas a palavra fala. E aí, voltando sobre as suas finanças. Você não se desenvolve como pessoa, você não se desenvolve como ser humano. E aí Deus pergunta, cadê o talento que eu te dei? O que você fez com o dinheiro que eu dei? Eu botei gasolina no carro. Tá, e aquele irmão que não tinha como voltar para casa, se largou em casa? Não, eu ia gastar gasolina, mas eu não dei para você a gasolina, não fui eu que dei? E aí tem gente que ainda diz assim, não foi Deus que me deu, fui eu que trabalhei. Nossa, essa é péssima. O trabalho vem de Deus. O ar que está no teu pulmão vem de Deus. As oportunidades vêm de Deus. Quantas vezes você está indo para o seu trabalho, vai acontecer um acidente, o Senhor te livra. Ou te livra de uma fofoca, ou te livra de uma intriga. E guarda, porque Ele sabe que você tem necessidade de sustento. E Ele te preserva e Ele te cuida. Então, sim, o seu trabalho vem de Deus. Faça das suas finanças, que é o fruto do seu trabalho, um talento. Não gaste o seu dinheiro com coisas torpes, com coisas tolas, passageiras, prazer momentâneo. Tudo aquilo que é momentâneo, que vai te dar o prazer agora, irmãos, duvide, suspeite, porque às vezes você vai agradar muito mais a Deus poupando as suas finanças e comprando, por exemplo, um livro, ou fazendo um curso, uma faculdade. E aí eu ouço muito o pessoal falar sobre caridade. Não, mas eu pego meu dinheiro, eu não devolvo o dízimo, eu faço caridade, eu compro um monte de cesta básica. Que legal. Vamos trocar? Você trabalha para mim e eu te pago com cesta básica.
Você vai gostar? Não, né? Porque não é assim. Não foi assim que Deus mandou. Se fosse com caridade, o Senhor tinha falado: pega o seu dinheiro e faça caridade e tá tudo resolvido. A Bíblia fala sim que nós devemos ajudar as viúvas e aos órfãos. Mas a Bíblia não fala que isso nos livra de devolver o nosso dízimo para Deus. A Bíblia ela fala demais sobre finanças, irmãos. Muito, muito, muito sobre finanças. Esse é um assunto, olha, super amplo. Se você quiser aprender mais sobre finanças na ótica cristã, você pode assistir, eu vou indicar para você o canal do Primo Rico. Eles têm até um podcast. Muito bom esse canal. Ele ensina bastante, vai te ensinar mais. Mas assim, aprenda a fazer uso das suas finanças de modo que louve a Deus, que engrandeça a Deus. Pense, quando você tá andando na rua, eu vou tomar um refrigerante que vai me engordar, que vai me dar diabetes, que vai fazer mal. Às vezes o preço do refrigerante é o preço de um livro. Ou é o preço de algo que você pode fazer para melhorar a sua vida ou a capacidade de alguém. Vamos Prosperar, também é outro canal de finança muito bacana. E esse é baseado na Bíblia. Baseado na Bíblia. Esse aqui eu não conheço, esse aqui é recomendação do meu esposo. Eu vou procurar esse canal, achei interessante. As suas finanças é um dos talentos que Deus te deu. Agora vamos falar sobre intelecto. Eita, é muito assunto. É muito assunto. Vamos falar sobre intelecto. O seu intelecto, a sua capacidade intelectual é um talento que Deus te deu. Irmãos, o que nos difere do macaco? Além no genoma não é muita coisa. Não, no genoma é quanto por cento? A nossa diferença nossa do macaco no genoma é muito pequena. Mas essa pequena diferença, irmãos, ela é muito grande. Porque o macaquinho, o que, que ele faz? Ele anda de bicicleta, ele come banana, faz uma macaquice, né? Mas assim, ele não tem a nossa inteligência. Nenhum outro animal tem a nossa inteligência. Eu nem acredito que o ser humano possa ser chamado de animal, mas biologicamente, dentro do modo como a academia fala, é dessa maneira que a gente fala, né? Um animal, o ser humano é um animal, tudo bem. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus, então eu acho desrespeitoso chamar o ser humano de animal, mas é dessa forma que a biologia nos trata. Então vamos respeitar a biologia e dizer animal. Mas o ser humano é o único animal. 98%. A nossa semelhança genética com os macacos é 98%. E com a banana acho que é isso também, né? Banana é 92, eu acho. 92, para quem se interessar em estudar aí o projeto Genoma Humano, tá? Então, assim, irmãos, eu vejo muitas pessoas desperdiçando a sua capacidade intelectual, como se fosse algo barato. Irmãos, você já pensou quantas pessoas não têm intelecto? Não tem. Elas não têm isso aqui, ó. Elas não têm sanidade mental. Elas não têm capacidade de compreensão, capacidade de aprendizado, por motivos de saúde, por motivos de doença. E aí eu posso citar vários casos. Hoje nós temos uma facilidade de diagnosticar problemas antigos, né? Damos novos nomes a problemas antigos. Autismo, transtorno de déficit de atenção, Alzheimer. Alzheimer normalmente é mais pro fim da vida, mas também é uma doença que vai tirar Oi? É degenerativo o Alzheimer. Também é degenerativo, mas também vai tirar a sua capacidade intelectual. Então, assim, irmãos, quantos pais têm filhos que não têm capacidade intelectual? Uma vez eu conversei com uma senhora, uma vizinha minha, filha dela, não fala assim, fala assim, não entende as coisas, ela tem, não sei qual é o CID dela, mas ela é uma pessoa relativamente incapaz, né, se é o termo correto de se falar. E ela disse assim pra mim, olha, a pior coisa é uma pessoa não ter isso aqui, ó, não ter a mente funcionando perfeitamente. Porque se a pessoa não tem um braço, ela consegue viver, ela consegue se relacionar, ela consegue trabalhar. Mas a pessoa que não tem entendimento, não tem intelecto, é muito difícil. Qual a perspectiva dessa pessoa? Nenhuma. Essa pessoa vai conseguir fazer o quê? Uma vez eu fui na PAI, numa cidade, uma professora nos levou no Projeto Rondon. Nos levou na PAI. E lá eu chorei quando eu vi. Eu vi adultos. A diversão deles era dobrar paninho. Eles passavam horas dobrando os paninhos. Era lindo de ver a alegria deles dobrando os paninhos. Aí eu perguntei para a professora por que eles estavam dobrando aqueles paninhos. Porque a diversão é o entretenimento deles. Eles não têm entendimento. O intelecto daquelas pessoas era muito limitado. E você tem um cérebro perfeito, capaz de ler, capaz de aprender, capaz de falar.
capaz de ouvir. Do que mais? Tem tantas outras coisas boas que a gente pode aprender. Quer ver uma coisa super prazerosa? Costurar. Hoje eu costurei, dei uns pontinhos numa calça que rasgou. Falei, ai, que coisa gostosa, que saudade que eu tava de pegar uma linha e uma agulha. Só pode ser doida, porque tem mulher que não gosta. Uma coisa que eu adoro fazer, que as pessoas não gostam, pintar. Eu adoro colorir, eu tenho vários coloridos. Tem um livro da Neta de anatomia, Anatomia para colorir, você que é estudante da área da saúde. Eu divulgo aqui para você um livro bacana de você colorir. Intelecto, use o seu intelecto. É um talento que Deus te deu, Deus vai cobrar. Desenvolva a sua capacidade de pensar. Tem tantas formas hoje. Irmã, eu não tenho tempo para ler. Tudo bem, sabe o que você faz? Coloca um fone nos ouvidos e quando você estiver indo para o seu trabalho, escuta audiobook. Não é a mesma coisa, já vou te adiantar. Não é a mesma coisa que ler. Mas você consegue absorver um pouco da mensagem. Eu já ouvi vários livros assim, que eu não tenho tempo para ler tudo que eu quero ler, né? Não consigo. Também a idade chega, a gente fica mais cansado, a vista fica bem mais cansada. Mas é possível sim você ouvir. Ouça o livro, ouça um podcast. Hoje você encontra o Clube do Livro, você encontra várias pessoas que estão aí na internet, canais bons, onde as pessoas conversam sobre livros. Esses dias eu fiquei 2 horas ouvindo o pessoal falando sobre Napoleão Hill. Eu nunca li um livro dele, mas eu consegui aprender alguma coisa. Então eu estou desenvolvendo o meu intelecto. Irmãos, eu lamento muito, mas muito, porque quando eu comecei assim a adquirir o hábito da leitura, eu ia na igreja, daí eu olhava a Bíblia e dizia, se eu for ler alguma coisa, eu vou ler alguma coisa útil, eu não vou ler a Bíblia. Que triste, irmãos. Como eu era uma pessoa pobre, cega, miserável, nua. Quer ver uma leitura que desenvolve o teu intelecto? É a leitura da palavra de Deus, a leitura da Bíblia. Você tem que saber ler a Bíblia. Irmã, eu não sei ler. Eu leio e não entendo. Tudo bem. Em primeiro lugar, se você lê e não entende, começa pelos livros históricos. Diz aí pra mim alguns livros históricos. Primeira Reis, Segunda Reis, os livros de Crônicas, o Josué. São livros fáceis de entender. Ruth, Esther também é super fácil, né? Esther. Outra coisa, irmãos, eu costumo sempre falar, leia o Novo Testamento, é fácil pra caramba de entender. É fácil. Se você disser pra mim, eu li Mateus e não entendi. Bom, aí você precisa desenvolver melhor a sua capacidade de leitura. Aí eu sinto muito, você vai procurar a tia Cotinha lá da quinta série, vai conversar com ela e vai dizer, prof, não tô conseguindo interpretar o que eu leio. Né? Mas eu já te adianto, se você lê um verso simples, um livro simples e não entende, você pega um papel e escreve, ó. Vai escrevendo. Pega 2 ou 3, você não precisa ler a Bíblia toda num dia. Lê um parágrafo e vai escrevendo, desenvolva o seu intelecto. Deus vai cobrar a capacidade intelectual que ele te deu. É um talento, ele quer que você prospere esse talento que ele te deu. É dele, é algo dele. Quanto mais você se desenvolver intelectualmente, mais pessoas você vai alcançar. Quer ver que magnífico, irmãos? Eu tenho acompanhado alguns nomes da obra de Deus. E eu vou citar aqui sim, porque eu tô falando bem. O Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva, ele é quem conhece o Rodrigo Silva, ele é... Me ajuda aí a puxar o currículo dele. Ele é teólogo, filósofo, arqueólogo, tem não sei quantos doutorados, né? E é pastor. Então, ele é um homem da obra, vou me reportar ele como professor. Mas ele é também um pastor, né? Enfim. Ele é uma pessoa que ele dedicou a vida dele aos estudos. Ele veio de uma família muito pobre, ele sofria violência doméstica. Ele vendia livro de porta em porta. Parece papo de coaching, mas não é. É a realidade. Ele não é o único. E ele se desenvolveu. E é onde que eu quero chegar. Hoje, a audiência que ele tem nas redes sociais é imensa. A oportunidade que nós temos hoje, que pessoas inteligentes estão ganhando hoje é imensa. Eu tenho visto pessoas ficarem milionárias, dando dica financeira sobre o que está na Bíblia. A base deles, de conhecimento deles, é a Bíblia. E nós temos a palavra de Deus, nós temos espaço para discutir, para aprender sobre a Bíblia na igreja. E a gente deixa de ler, de aprender sobre a palavra de Deus para nos perder com coisas tolas. Coisas que distraem e não desenvolvem o nosso intelecto. A minha irmã é professora e ela psicopedagoga, ela estava me contando também que de tanto ver réus, o vídeo curto, aquilo ali vai treinando a pessoa a não ter foco nas coisas.
a ficar distraído, a perder a atenção, a capacidade de atenção. Isso tem a ver com o intelecto, tem a ver com a inteligência. Se você não mantém a atenção em algo por muito tempo, você está ficando desatento. Aí não adianta se encher de Ritalina. Às vezes é só os seus maus hábitos. Não é uma neuroatipia. É só os seus maus hábitos mesmo. Você precisa corrigir isso. Deus vai pedir contas. E olha que maravilhoso, o professor Rodrigo Silva, ele tá com uma audiência tremenda na internet, as pessoas estão assistindo o canal dele, gente de todas as igrejas, não necessariamente da igreja dele. Por quê? Porque ele desenvolveu o intelecto dele, ele tá conseguindo ganhar para Jesus outras pessoas muito inteligentes. E as conversas deles, irmão, vale a pena. Sabe, eu pagaria para ver, mas eu não preciso pagar porque eu tenho de graça. Eu assisto as entrevistas deles, eu sou enriquecida com o conteúdo, com o modo como eles ensinam a Bíblia. Esses dias eu estava ouvindo eles falando sobre José. Meu Deus, olha quantas conclusões maravilhosas ele tirou de uma pregação, de uma história tão que parece tão... A gente lê e não percebe. Você tem essa capacidade, você tem essa oportunidade, o seu intelecto foi Deus que te deu. Faça bom uso dele, desenvolva, desperta. Para de perder tempo com entretenimento vazio que não vai te levar a nada. Desenvolva o seu intelecto. Vou dar mais um exemplo ainda, irmãos, que é para enfatizar bem, para fazer você acordar. Eu tenho uma amiga que ela se divorciou aos 40 e poucos anos. Lamentável, sinto muito por ela. Mas assim, ela se queixou para mim que ela conheceu um homem que ela achou muito interessante. E esse homem estava interessado nela, mas ele conversou com ela e ele perdeu o interesse. Logo ele esnobou ela. Por quê? Porque ela não tinha nada para conversar. Aí, conversando com ela, eu disse, querida, você precisa se desenvolver como ser humano. Você precisa ter história, você precisa ter assunto. Você precisa saber conversar. Porque ele falava alguma coisa pra ela, o que ela fazia? Ficava rindo. Porque ela não tinha o que dizer. Ele contava um problema do trabalho, o que ela fazia? Ria. Porque ela não tinha assunto pra falar. Porque ela não desenvolveu a parte intelectual dela. Então, assim, é muito chato conversar com uma pessoa que não tem capacidade de compreender aquilo que você diz. Você se torna desinteressante. E essa minha amiga, irmãs, ela é muito bonita. Muito bonita mesmo. Então, mulheres, invistam. Invistam em você, invistam no seu intelecto, no seu desenvolvimento. Deus vai cobrar. E use isso para você. Vamos falar agora de um outro talento que vale bastante a pena a gente conversar sobre. Os dons. As suas habilidades. Irmã, eu sei cantar. Que lindo, maravilhoso. Prospera isso para Deus. Faça prosperar. Tem várias formas. Faz uma aula de canto. Não tem dinheiro para fazer aula de canto? Chove de videoaula de pessoas na internet ensinando técnica vocal. Assista, pratique, dedique meia hora do seu dia, todos os dias, a esse dom que Deus te deu. Ah, irmã, para Jesus, eu já escutei isso, irmãos. Eu já liderei uma vez um coral e tinha uma irmã que dizia assim, é para Jesus. E aí eu tentava dizer, irmã, mas não é assim, é para Jesus. Se é para Jesus, tem que ser o melhor. Não, é para Jesus, tá bom. Não, para Jesus tem que ser o melhor. Se você canta, aprimore. Se você sabe tocar, aprimore. Aprimore o seu talento. Irmão, meu talento é a pregação. Aprimore. Você sempre pode melhorar o que Deus te deu. Nós temos aqui a parábola mostrando isso. Esse é o objetivo. Deus nunca vai te dar algo além da sua capacidade, mas se Ele te deu, é porque você tem que prosperar. Se você recebeu igual e entregou para Deus igual, você perdeu. Porque aqui na parábola ele fala nitidamente por que tu enterrou. Era só ter entregado para os banqueiros e ele teria multiplicado, teria ganhado em juros. Ou seja, quando você não trabalha com o que Deus te deu, você tira de Deus. Você perde, o saldo fica negativo. Irmãos, tem uma parte aqui no verso 25 que eu acho muito interessante, que fala assim, receoso, isso é o servo mau se explicando, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu, receoso. Irmãos, tem uma história de Alexandre o Grande que eu acho muito interessante, que fala sobre medo, sobre receio. Se você não sabe quem é Alexandre o Grande, ele era um rei muito valente, ele conquistou inúmeras cidades com seus exércitos. Ele não tinha medo de ir para a guerra. Trouxeram um dia à presença de Alexandre um soldado desertor. É aquele que foge em meio à batalha. Normalmente as penas para esses homens que fogem
das batalhas são terríveis, são muito altas. Então, quando trouxeram ele à presença de Alexandre, ele começou a gaguejar. Alexandre olhou para ele e perguntou para ele, qual o seu nome? E ele começou a se tremer todo e se gaguejar todo e todo tremido. Daqui a pouco Alexandre pergunta novamente para ele, qual o seu nome? Qual o seu nome? Alexandre. O seu nome é Alexandre? Sim. Nenhum Alexandre pode ser covarde. Quando alguém perguntar o seu nome, fale em alto e bom som. Porque nenhum Alexandre pode ser covarde. E ele acabou perdoando esse soldado, deixou esse soldado ir, mas pediu para que ele mudasse a conduta. Por quê? Porque esse homem tinha o mesmo nome que o dele. Eu achei interessante isso. O que nós somos mesmo? Cristãos. Nós temos o nome de Cristo. O nome de Cristo nos define. Quando as pessoas olham, elas dizem o quê? Olha lá, é cristão. O nome de Cristo está definindo a nossa pessoa. Por onde a gente vai, a gente leva o nome de Cristo. Nenhum cristão pode ser covarde. Você não pode ter medo de trabalhar com o que Deus te deu. Primeiramente, você não pode ter medo do trabalho. Mas e se eu errar? Só erra quem trabalha. Mas e se eu for atacado? Vai ser. Vai ser atacado. Com toda certeza vai ser, irmãos. Quem trabalha é sempre atacado. Mas a boa nova é que o Senhor vê todos os nossos esforços e nada daquilo que é feito para Ele se perde. Todas as coisas que você faz e entrega para Deus, Ele multiplica. Ele faz acontecer. Você precisa trabalhar. Deus Ele vai ver isso em algum momento na sua vida. Você vai olhar para trás e você vai dizer, valeu a pena. Tudo que eu passei valeu a pena. Aquilo que eu aprendi lá está sendo útil para mim aqui. Eu tô vendo isso na minha vida hoje. Coisas que eu aprendi lá atrás eu tô conseguindo usar agora. Quantas vezes, eu nunca me esqueço uma vez que eu recebi um telefonema de um homem ameaçando o meu marido. Ele achou que do nosso telefone havia partido uma ligação e ele trabalhava, ele tinha um cargo de polícia e ele ligou ameaçando, dizendo que ele era da polícia, de tal distrito e tal, dando carteiraço, né? E na mesma hora eu retornei e disse para ele, faz parte do inquérito policial essa ligação? Então, a sua conduta é abusiva, eu vou te representar no Ministério Público, vou abrir aí um administrativo contra você. Pronto. Mudou a cor, mudou o tom, totalmente diferente. Por quê? Porque durante muito tempo eu estudei. Estudei sobre abuso de autoridade, estudei aí algumas questões. Tudo aquilo que a gente faz, irmãos, em algum momento da nossa vida que a gente aprende, em algum momento da nossa vida a gente vai usar. Principalmente se for para Deus. Nenhum de nós pode ser covarde, porque em nosso ser está a definição, o nome de Cristo. Na definição da nossa pessoa está o nome de Cristo. Se você é cristão, você não tem que ter medo de trabalhar pelo seu talento. Foi Deus que deu. Trabalhe, seja sensato, seja humilde, aprenda, busque conhecimento, ouça os mais velhos, se aconselhe com as pessoas certas, ore e peça para Deus resultados. E Ele vai te dar e você vai ver esse talento melhorar. Aqui no final também, eu acho bem interessante que ele fala, além da questão dos juros, quando você não multiplica o que Deus deu, é como se Deus perdesse, é como se você ficasse em dívida, porque você você fez com que o seu senhor perdesse de ganhar os juros, de lucrar os juros. Depois ele fala assim, ó, tira o talento e dá o que tem 10. Aí às vezes a gente olha assim, tem um ditado empresarial muito bacana corporativo que fala assim, né? Que é algo bem feito, dá para quem não tem tempo. Porque uma pessoa que tem tempo, ela não faz nada bem feito. A pessoa que não tem tempo é uma pessoa produtiva, ela vai saber se organizar, ela vai saber cumprir. É claro que existe um limite, né? Não vai levar a pessoa ao esgotamento. Mas assim, dá o que tem 10. Porque o que tem 10 é o mais capacitado. E sim, cada um de nós tem um grau de capacidade. Não precisa ficar com inveja do irmão porque ele canta bem. Não precisa ficar com raiva da irmãzinha. Não precisa, irmão. Tu tem o teu talento também. Só que tu precisa aprimorar ele. E tem um preço tão alto. Tem um preço tão alto. Quantas vezes eu vejo pessoas perseguirem pessoas dentro da casa de Deus só por causa do talento? Ao invés de aprimorar o seu talento, fica triste com o talento que o outro tem, que é o talento do outro. Tá errado. Não faça isso.
aprimore o seu. Por isso que é importante cuidar do seu talento. Certamente esse servo que enterrou o seu talento, ele ficou com o tempo disponível para dar pitaco no talento dos outros. Quando você não trabalha, quando você enterra o seu talento, você tem tempo de sobra para perturbar os que estão trabalhando. E é engraçado, a contenda sempre vem do lado de um desocupado. É a coisa mais impressionante que tem. Um desocupado, ele sempre vai criar problemas, ele vai arrumar fofoca, ele vai arrumar briga, ele vai botar fogo no parquinho. E aí depois diz assim: e o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu entendo que aqui fala assim num tom de punição mesmo, né? Ou seja, o Senhor não compactua com vagabundo, simples assim. O Senhor não compactua com quem tem tempo. O Senhor, ele não quer compactuar com gente medrosa, que não vai desenvolver, que não vai trabalhar, que ainda vai dever. Ah, é severo. Não. O momento é de severidade, mas o caráter de Deus não é severo. Mas é um momento de severidade que todos nós enfrentaremos. Lá no final, nós chegaremos na presença de Deus e Ele vai nos cobrar todos esses talentos aqui que eu falei. E olha, irmãos, dava para falar muito mais. Dá para citar muito mais talentos. Mas assim, eu gostaria de encerrar essa mensagem. Eu não digo motivando, porque motivação termina, mas despertando você, ajudando você a despertar. O que você pode ofertar para Deus? São tantas coisas, irmãos, são tantas possibilidades. Descubra o que você pode ofertar para Deus. Procure os líderes da sua igreja. Procure os líderes da sua igreja e converse. O que vocês estão precisando? Ah, limpar o banheiro. Pronto, ofertou para Deus. Você tem mãos perfeitas. Deus te deu esse talento, Ele vai cobrar. Ah, eu sei pintar. Precisa pintar alguma coisa aqui na igreja? Faz um mutirão, pinta um cantinho. Não pode pintar a igreja toda, pinta uma parede, sei lá. Inventa, irmãos. Na sua casa, o que você pode fazer? Passar mais tempo com a sua esposa? Quando ela tá lavando louça, senta do lado dela, vai secar. Ou vai conversar com ela e pergunta pra ela: querida, como foi o seu dia? Me conta tudo. Eu só quero te ouvir hoje. Tá multiplicando o seu talento. Tá cuidando da sua família. Certo? No seu trabalho, dê bom testemunho. Dê bom testemunho. Tenha uma conduta irrepreensível. Você não será perfeito jamais, mas você pode ser a sua melhor versão. Busque isso. Nas redes sociais, procure seguir bons canais. Por falar nisso, siga o nosso canal. E você vai ser alimentado, você vai receber conhecimento. Tem muitas formas, irmãos, da gente multiplicar o nosso talento. Mas assim, com toda a certeza, eu acredito que você não é o servo inútil e infiel. Se você está ouvindo essa palavra, é porque você está buscando a multiplicação dos seus talentos. Ok? Foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado pela sua companhia. E o Tildo dormiu, deixa eu ver aqui. Olha que coisa mais querida. Eles são fofinhos, né? Ele dormiu. Não deixe de deixar o seu comentário, deixe o seu comentário, comente qual cidade você está falando, qual o seu nome, qual igreja você frequenta, mande para os seus amigos, para os seus parentes, e você vai estar contribuindo com o crescimento dessa obra, com os talentos aí que a gente está buscando prosperar, tá bom? Um grande beijo, você esteve com Juliana Valesco e o objetivo deste canal é levar o evangelho a toda criatura. Tchau!